E aí, cliente amigo, tudo bem com você? Segue Loremi Explica. Aqui a gente não vende só produtos, aqui a gente explica como usar e quais produtos usar da maneira correta. Dessa vez a gente vai estar falando sobre produtos para esmerilhadeira, disco de corte, escova rotativa, lixas, flap, vários itens que podem ser utilizados, certo? Segue a primeira dica e a mais importante, certo? Você quer usar disco de corte, disco diamantado, flap ou mesmo disco para cortar madeira, uma coisa que você sempre tem que se atentar, certo? A maioria dos produtos vem com uma especificação do furo dele. O furo para esmerilhadeira tem que ser 22,2 milímetros. Por que eu falo isso? Porque grande parte dos discos vem com um furo de 20 milímetros. Que é para quê? Para ser utilizado na serra mármore de 4,5 polegadas. Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre o produto que mais vende para esmerilhadeiras, que é o que? É o disco de corte para ferro e para inox. Aqui na loja a gente tem vários modelos de disco de corte, certo? Várias marcas à sua disposição. O disco de corte para inox, que ele é mais utilizado, o que acontece? Ele é um produto mais fino, consequentemente ele vai ter mais rapidez no corte e também ele não vai também esquentar muita peça. Temos o que? O disco de corte para ferro, que ele tem uma grossura de 3 milímetros. O de inox geralmente ele é na medida de 1 milímetro, tá bom? Um produto que faz o mesmo uso, mas tem uma diferença muito grande, que é o que? Inox, ferro. Nunca utilize o produto de ferro para cortar inox depois de cortar o ferro. Por quê? Consequentemente, você vai estar levando resíduos de ferro para o inox e isso vai ocasionar a ferrugem. A sua durabilidade da peça de inox que você vai estar cortando, ele não vai ter a mesma durabilidade. Uma outra diferença que é bem importante é com relação ao corte do acabamento. Como é uma peça mais fina, o disco de corte para inox, 1 milímetro, como eu já falei, então ele dá um corte mais preciso com relação nos materiais, beleza? Não tendo a necessidade de fazer um acabamento, depois lixar, coisas assim. Na esmerilhadeira você também pode utilizar discos diamantados, que são para corte de piso. Corte de piso, corte de porcelanato e corte também de paredes ou concreto mais bruto, certo? Tem ele o liso, o segmentado e o turbo. Tem também o para porcelanato, que é o de 115 milímetros também. Ele vem com um furo, volta a frisar, 22,2 milímetros, que isso vai ser utilizado para esmerilhadeira e não para serra mármore. Uma coisa também que você sempre tem que estar atento é que a maioria dos discos ele vem com a especificação. Se eles podem ser para corte a seco ou molhado ou refrigerado. Então, qual é a diferença? É que ele vai ter uma durabilidade do disco muito maior. Se você utilizar um disco que é indicado para ser refrigerado com água, você usar seco, ele vai cortar, tudo bem a peça, mas a vida útil do disco vai diminuir um monte e também ele vai também estar fragmentando um pouco as peças de piso que você vai cortar, que precisa um acabamento melhor. Para fazer o acabamento, tanto em metal, em ferro ou inox também, a gente vende muito o disco de desbaste, de 4,5 polegadas também. Ele é para tirar a rebarba do metal, fazer acabamento, o pessoal também utiliza para tirar tinta, mas para tirar tinta a gente tem o disco abrasivo. Qual é a função dele? Ele vai tirar a tinta de metal, principalmente de lataria de carros, que a gente já vendeu várias vezes, mas ele não vai agredir a lataria, não vai danificar a lataria. Então vai ficar um trabalho muito melhor depois para fazer um acabamento com relação à pintura. Esses aqui, pessoal, são discos para porcelanato, tanto da marca Uzi e da marca Vonde também, certo? Da Uzi nós temos 3 opções que pode ser utilizado na esmerilhadeira e da Vonde a gente tem um modelo. Todos eles são discos mais finos para cortar porcelanato e ter um acabamento melhor, certo? Temos também a opção da Cortag, que é um disco de porcelanato e ele corta até vidro, também no furo de 22,2 milímetros. Esse aqui é um disco para cortar madeira, disco específico para madeira. Muita gente tem uma certa dificuldade de entender qual é o uso dele, porque temos o costume de ser a serra com os dentes de vidia para cortar madeira. Mas o que acontece? Eles acabam não dando um acabamento de corte muito bom. Ele fica sempre um retalho, precisa fazer um lixamento, alguma coisa assim. Esse disco ele dá um acabamento mais liso
Você pode cortar MDF, você pode cortar uma madeira mais bruta que ele aguenta. Esse aqui é um produto que a gente vende muito na nossa loja, é o flap. Ele tem o reto, que são para superfícies mais planas, e temos também o cônico, quando você quer fazer um lixamento numa parede ou numa peça de madeira, alguma coisa assim, que ele precisa ter um acabamento um pouco mais arredondado. A gente tem desde 40 do grão 40 até o grão 120, tanto no 4,5 polegadas como no 7 polegadas também. Vou falar, pessoal, desse disco que o pessoal chama de brilho d'água. É um disco para dar acabamento em porcelanato, piso, granito, vários usos. Você utiliza com essa base, que ela vem com um adaptador até para ser usado em furadeira, se você quiser, mas ele vem com a rosca M14, que é a rosca específica para esmerilhadeira. Ele tem vários grãos, é um produto utilizado para dar acabamento, para fazer aquele detalhe final e ficar um trabalho perfeito. Além dos discos de corte, flap e vários produtos, a gente também tem as escovas rotativas. Tanto de 3 polegadas como de 4 polegadas, ela já vem com a rosca M14 para colocar na esmerilhadeira. Qual é a função dela? A função dela é dar aquela lixada, tirar um ferrugem, dar um acabamento primeiro, antes do acabamento, fazer o trabalho mais bruto, para tirar aquela sujeira, tirar aquela ferrugem, ou mesmo uma tinta velha, alguma coisa que não está saindo tão facilmente com a lixa, tá bom? Então você pode utilizar, ela tem tanto a ondulada, que é para serviços um pouco mais leves, e tem também os modelos de cerdas torcidas, que é um produto mais bruto para tirar aquela ferrugem ou aquela tinta mais impregnada na peça. Então hoje aqui no Loremi Explica, nós falamos sobre o quê? Sobre discos para esmerilhadeira. Detalhes importantes, tem para vários usos, é você saber o produto correto a ser utilizado, tanto para corte, para esmerilhar, para lixar, para passar uma escova. Tem vários produtos que podem ser usados na esmerilhadeira. E outro ponto muito importante é você sempre comprar o produto com o quê? Com o furo de 22,2 milímetros. É uma coisa muito simples, mas é muito importante. Eu falo isso porque na nossa loja acontece muita troca desse produto porque o pessoal não se atenta a esse pequeno detalhe, beleza? Se ficou alguma dúvida ainda, vem aqui na nossa loja. Tire suas dúvidas que o pessoal está aqui para lhe ajudar a escolher o melhor produto para fazer o serviço que você precisa.